Boa tarde, pessoal. Como estão vocês? Como foi essa semana passada? Não teve reflexão, mas nós estamos começando essa semana do dia 20, hoje até o dia 24, de segunda a sexta-feira, essa nova proposta para você, para nós, uma proposta de edificação, uma proposta de crescimento espiritual, uma proposta diferenciada no que diz respeito à palavra de Deus para as nossas vidas. Nós estamos estreando essa proposta hoje sobre minissérie em 5 capítulos. Claro que isso é menos um nome fantasia, somente um nome fantasia. Mas quero que você se prenda um pouco nessa semana, dentro de tudo aquilo que nós vamos falar, porque apesar de ser uma proposta nova, mas a Bíblia ela tem sempre algo novo para a nossa vida, ela sempre tem algo novo para nos dizer. E o que tocou no meu coração esses dias foi justamente essa intenção de levar para você uma curiosidade, vamos dizer assim, que está escondida dentro da palavra. Talvez nós vivemos ou vivamos aquilo ali, mas não temos muita noção, né? E essa primeira minissérie em 5 capítulos eu denominei os lugares secretos com Deus. Não é de Deus, não. Lugares secretos de Deus é Deus lá, você é aqui somente contemplando. Mas são os lugares secretos com Deus, os lugares que você passa com Deus, você e Ele, em secreto, para você ter o quê? Crescimento espiritual, para você ter profundidade espiritual, para você ter grandeza espiritual. É isso que eu quero propor para você, esses 5 capítulos dessa minissérie. Antes de começar o primeiro capítulo, eu quero mostrar para você alguma coisa interessante. Eu quero falar com você sobre livros, né? Eu não estou fazendo propaganda de nomes e pessoas, mas eu quero mostrar para você aqui alguma coisa que pode ser muito interessante para você. Inclusive, nesse período, desses 5 dias, nós vamos trabalhar sobre lugares secretos com Deus. Você já sabe, porque na abertura está dizendo os nomes lá, é só você observar lá embaixo, no subtítulo, né? Mas eu quero dizer para vocês alguns livros que eu comprei nesses últimos 2-3 meses. Estou lendo. Eu tenho o costume de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, uma coisa da minha cabeça. E eu quero passar para você porque, dentro das tuas circunstâncias de vida humana e espiritual, creio que esses livros possam ser de utilidade para você. Um deles é Caído, mas não derrotado. Lidando biblicamente com o desânimo, o abatimento e o esgotamento. Duane Mack. Está aqui. Ok? Estou lendo, ainda estou ainda no capítulo 2, mas é um livro de excelência. Para quem se sente desanimado, abatido, esgotado, derrotado, enfim. É um livro muito bom. O outro livro é Depressão em Graça. O cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. Do Wilson Porte Jr., que estou fazendo propaganda de graça, eu não estou preocupado com isso. Se é bom, eu falo. Se não é bom, eu não falo. Ok? É um livro muito bom também. Esse eu comecei a ler somente a introdução e alguns capítulos que eu precisei para fazer alguma pesquisa de imediato. Mas é muito bom. No livro de meditação do Spurgeon, lendo os Salmos com Charles Spurgeon, 150 reflexões e desafios relevantes a todo aquele que busca aproximar-se do Senhor a cada dia. Salmos com Charles Spurgeon. São 150 dias. 150 salmos. Cada um com uma meditação. E o interessante é que você, quando abre, você tem do lado esquerdo um salmo, a reflexão e aquilo que você pode anotar como reflexão para você. Muito interessante. Este livro chegou essa semana. Já li só o último capítulo, capítulo 8, e comecei a ler a introdução dele, mas só o nome dele já diz, o Packer, J.I. Packer, ele caminhando no poder do Espírito.
Ele vai te ensinar como é que é caminhar no poder do Espírito. É muito bom. Estou lendo. E esse aqui estou terminando de ler também o Sam Storms, Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral. Esse livro aqui é muito bom para aqueles que têm problemas ou medo de serem um instrumento do Espírito Santo. Isso aqui fala muita coisa. Explica tudo isso. Explica pastoralmente, teologicamente e biblicamente. Fala de todos os dons espirituais e o mais importante, o Sam Storm, ele dá testemunho. Ele faz um relato paralelo, não só de teoria, porque eu já falei no meu curso de dons espirituais, dom espiritual não é teoria, Espírito Santo não é teoria. Então ele dá uma explicação bastante interessante sobre isso aqui. Aconselho você a ler esses livros, ok? Verei que não seja problema falar de livro, se for, paciência, mas é isso aí. Ok? Compre porque é muito bom. Eu vou estar sempre falando para você dos livros. Meus amados, o que vamos tratar hoje na minissérie 5 capítulos, lugares secretos com Deus. Ponto. Você já esteve lá? Você já esteve nesses lugares que nós vamos falar nesses 5 dias? Hoje nós vamos falar sobre a caverna de Adulão. Lembra da caverna de Adulão? Onde Davi ficou com os seus valentes? Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre a caverna de Adulão, que significa, entre outros significados, um lugar de refúgio. Nada mais propício porque ele se refugiou ali. Qual a história? A história está em 1 Samuel 22, versos 1 e 2, que dá o relato do motivo que ele foi para lá. Nós vamos ler também Salmos 57 e 142, que referencia a oração cantada, a oração devocionada, a oração meditada, a oração refletida de Davi nesses 2 salmos, quando ele estava na caverna, escondido de Saul. E por último, 1 Crônicas 11:15, que vai relatar aqueles que estavam lá dentro da caverna. Lá na frente foram os valentes, foram os que formaram um governo com Davi. Então, queridos, vamos lá. 1 Samuel 22, 1 e 2. Diz assim: Davi se esconde em Adulão. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Meus amados, eu quero que você, nesses momentos, eu quero que você viaje comigo. Eu quero que você tire tempo. Eu não sei se vai durar aqui, eu estou gravando pela primeira vez. Eu não sei se vai durar 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. Eu não sou de falar pouco, não sou de falar rápido, porque eu quero colocar vocês para pensar. Eu não quero colocar vocês para uma frasezinha de efeito de 1 minuto, vocês fazerem assim, assim, assim e ir embora para casa. Isso não me interessa. Eu quero que você reflita, eu quero que você medite, eu quero que você pense em todos os textos da Bíblia e traga para você, traga para a sua realidade, traga para o seu dia a dia. Por que eu quero? Eu quero que você viaje comigo para a caverna de Adulão. Por quê? Porque nos lugares que Deus te isola, ou não nesse caso, mas nos lugares que Deus te coloca ali para você refletir a vida, para você pensar a vida, para você trabalhar com Deus e com você mesmo. Por isso eu quero que você faça essa viagem comigo. Quero que você vá nos lugares que eu vou falar com você, quero que você vá comigo nesses lugares. Quero que você medite, reflita nesses lugares, porque
A verdade é, meus amados e amadas, se vocês não passarem por esses lugares, você não vai ter crescimento espiritual. Você não vai ter grandeza espiritual. Você não vai ter qualidade de vida espiritual. Você vai ser sempre um cristão superficial. Como dizia, vai comer pelas bordas. Você não vai mergulhar fundo. Você não vai mergulhar fundo. Então você tem que passar em desertos, tem que passar em cavernas, tem que passar em casas do oleiro, você tem que passar em vários lugares para aprender a ser crente. Aprender a ser crente não é só ir no culto de domingo, com uma palavra boa, gostosa, legal, embora para casa e viver a vida. Isso é um alimento excelente, maravilhoso, mas não é só isso. Tem algo mais para você que queira ter uma vida espiritual mais profunda com Deus. Dentro desse texto que nós falamos agora, de 1 Samuel 22, Davi foi um homem, um jovem, entre 14 e 17 anos, tirada da malhada, tirada de um recanto da terra, em que Jessé, seu pai, colocou ele em Belém, colocou ele para ser pastor de ovelhas. Ele estava lá pastoreando uma quantidade pouquinha de ovelhas, porque eles eram pobres. Ele estava ali pastoreando um pouquinho de ovelhas. E esse homem Davi, esse jovem Davi, ele, pelo que nós entendemos na palavra da vida dele, ele era um rapaz que meditava, que louvava, que cantava, tocava sua harpa, colocava as ovelhas para dormir, afugentava os lobos, os leões e os ursos. É um relato bíblico. Então nós podemos entender quem foi Davi nesse primeiro momento. No segundo momento, Davi, ele é catapultado de um jovenzinho pastoreando ovelhas do seu pai, ele é chamado por Samuel para ser ungido rei de Israel, na qual ele não foi imediatamente. Anos depois ele foi chamado. Quando Davi chega no reino, que Saul já era o rei, Saul, um rei ungido segundo a vontade do homem, e Davi foi um rei ungido segundo a vontade de Deus, tem duas diferenças. Saul foi um homem que Deus colocou, que o homem quis, Deus abençoou e fez. Isso tudo errado. Mas Davi foi um homem segundo o coração dele. Davi chega no reino e vê um rei oprimido, um rei possesso de demônios, como a própria Bíblia relata, que precisava de alguém para aliviar a sua pressão psicológica, a sua pressão espiritual. E alguém chama e fala, olha, tem Davi, um rapaz jovem, medita na palavra do Senhor, ele toca harpa, e ele pode dar um acalento para o Senhor. Ele é convocado para o reino, chega no palácio e encontra Saul, endemoniado, afligido pelo espírito maligno da parte de Deus. Deus está no controle. E Davi passa a estar no palácio tocando a sua harpa e cantando os seus salmos, para que quando o espírito maligno se apossasse de Davi, de Saul, Saul seria aliviado, aquele demônio seria afastado dele. Passou muito tempo. Davi cresceu. Davi começou a criar fama. Davi passou a fazer parte do exército de Saul. E por Davi já ser ungido, automaticamente Deus começou a fazer graça, poder, através da vida de Davi. E Davi foi capitão do exército, foi chefe do exército de Saul. E nesses anos que ele foi chefe, Deus deu todas as vitórias das guerras nas mãos de Davi. A ponto que, a partir de algum momento, Davi começou a ser invejado pelo próprio rei Saul, porque as pessoas diziam quando ele chegava das guerras, Saul venceu com milhares de soldados, mas Davi venceu com dezenas de milhares. É claro que isso já começou a incomodar o orgulho de Saul. Mas só fez uma proposta para ele. Olha, você me serve,
como capitão, como chefe, né, do exército, das forças armadas daquela época, e venha viver no meu reino. Eu te dou como recompensa, eu te dou minha filha, Milca, para ser a tua esposa. E Davi foi. E Davi venceu todas as batalhas a ponto de, vamos voltar para o texto, que eu não estou fazendo um relato histórico, um relato reflexivo. Saul, por inveja, talvez já sabendo que Davi seria o substituto dele no seu trono, ele começa a perseguir de morte em várias situações, em vários relatos bíblicos dessa situação. Pois bem, a ponto de tantas perseguições, você vê nos versos anteriores, ele estava como é que se diz? Ele estava fugindo de vários lugares. Ele foi para o sacerdote de Emelec, ele fugiu, e diante de todas essas fugas, Davi foi, ele não estava encurralado, ele não tinha mais para onde ir, como ir, e o que aconteceu? Ele vai para esta caverna de Adulão. Caverna de Adulão significa, no hebraico você vai saber e sabe que estuda isso, que todos os nomes têm um significado. Seja nome de cidades, nome de caverna, nome de rio, nome de pessoas, tudo no judaísmo tem um significado. Nada é um nome aleatório. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Ah, vou botar o nome do meu filho de João Paulo. Tá, João é amado e Paulo é pequeno. Então, um pequeno amado, amado pequeno. Tudo na vida, no judaísmo tem um significado. E fonte de eu só estou pensando em outro curso. Na caverna de Adulão é uma caverna, um lugar de refúgio. Tem outros significados também, um lugar que você se esconde por não estar conformado com a realidade social. Olha só que interessante. É um lugar de refúgio. Davi vai para ali. Porque ele não tinha mais escape, ele não tinha mais para onde ir de tanto fugir de Saul. E quando ele vai para a caverna de Adulão, a sua família fica sabendo. Seu pai, parece-me que não tinha mais mãe aqui, porque ele fala, né, não sei, quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Quer dizer, toda a família, o pai, a mãe, os irmãos, a família dele, desceram e foram para a caverna ficar com ele. Foram ficar com ele porque o filho estava sendo perseguido por Saul. E logo em seguida ele fala que junto com ele, da sua família, junto com ele estava pessoas, grupos de pessoas com 3 qualificações. Aqui no verso 2. Todos os que se achavam em dificuldades. Todos os endividados e todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram o seu chefe. Olha, para quem irá ser rei de Israel, um bando de 400 pessoas se une com ele. E quem é? Quais são as qualidades deste bando, dessas 400 pessoas com Davi? Pessoas com dificuldades, endividados e os descontentes. Com a sociedade daquele momento, com a opressão do rei Saul daquele momento, com a opressão da guerra que empobrece qualquer país, até a data de hoje, empobrece qualquer país. E essas pessoas estavam ali com ele. Pessoas endividadas, pessoas com dificuldades e pessoas descontentes. Quem seriam essas pessoas com dificuldades? Que tipo de dificuldades? Todas as dificuldades que você poderia ter na sociedade. Pessoas com dificuldades social, com dificuldades de relacionamentos, com dificuldades de sustentar sua família, sua casa. Os endividados, o nome está dizendo, aqueles que tinham dívidas,
aqueles que não podiam pagar suas dívidas, aqueles que estavam sendo perseguidos ou tomando seus bens para poder saldar, para zerar a dívida daquela pessoa, e pessoas descontentes, descontentes da vida, descontentes da sociedade, descontentes da humanidade, descontente do seu dia a dia, descontente com os seus relacionamentos, pessoas insatisfeitas. Esses formaram um grupo de pessoas que foram para a caverna de Adulão e proclamaram Davi o seu chefe. Tipo assim, Davi, sustenta a gente, ajuda a gente, socorre a gente, faz alguma coisa por nós. E Davi foi, durante um tempo, o chefe dessas cerca de 400 pessoas que acompanhavam Davi. Qual é a moral dessa história para nós hoje, como primeiro capítulo dessa minissérie? Se você, cristão, se você quer crescer espiritualmente, não digo que você vai ser rei, como Davi, mas se você quer ser grande, importante, bom, útil, agradável, para a igreja e para a sociedade, para com o próximo, para com a sua família, para com você mesmo, você vai ter que se encaixar, você vai ter que passar por lugares em que Deus vai te burilar, em que Deus vai fazer você entender o próximo. Crente, você tem que entender o próximo. Você não pode entender só você não pode ser egoísta. Davi, em algum momento, daqui a alguns anos, ele ia ser rei de todo Israel e unificar Israel e Jerusalém. Ele ser um governo só. Mas olha quais tipos de pessoas Deus colocou naquela caverna. Endividados, insatisfeitos, descontentes e pessoas com dificuldades. Por vezes Deus fala que vai te abençoar, que vai colocar pessoas no teu caminho, e você pensa assim na tua inteligência. Deus vai usar os prováveis. Deus vai usar um bom político, se é que existe, não sei. Deus vai usar um grande empresário. Deus vai usar situações top. Deus vai usar situações uau. Deus vai colocar pessoas grandes no meu caminho para me julgar lá em cima. Aleluia, glória a Deus. Lá em cima. Porque eu sou crente e Deus vai me botar lá em cima. Sim, você é crente, Deus vai te colocar lá em cima. Mas Deus vai usar, sabe o quê? Os improváveis. E olha, meus amados, Deus vai usar os improváveis para te colocar lá em cima. Davi, o futuro rei, segundo a vontade de Deus, o coração de Deus, estava escondido numa caverna, com medo de morrer, fugindo de Saul que queria matá-lo, pela terceira, quarta e quinta vez. E quem vai estar com ele ali? A sua família. Que bom que sua família foi para lá, porque quando você aceita Jesus e começa a crescer espiritualmente, muitos da tua família desaparecem, ou te condenam, ou te expulsam de casa, ou te expurgam. Mas esse aqui foi bom, porque ele foi para a caverna se esconder e a família foi. Que bom que a família foi com ele. Mas não foi só isso. A família foi e mais um bando de enrolados, confusos, endividados, desgostosos da vida, infelizes, com dificuldades. Tudo problemático. Porque se juntou, ele falou assim, seja nosso chefe, lidera sobre nós, seja o nosso rei neste momento. Dentro de uma caverna, um homem programado pela eternidade de Deus na sua onisciência de ser o grande rei de Israel, Davi. O homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Esse homem estava enfurnado numa caverna, com medo, escondido, com a sua família e um bando de enrolados. E um bando de devedores, um bando de endividados, um bando de insatisfeitos e de descontentes. Na caverna, preso para quê? Na caverna ali, saíram pelo menos 2 salmos. Eu quero ler com você. Nessa caverna, nesse período que ele ficou ali, com a sua família, com os 400 enrolados, os 400 improváveis, saiu dali 2 salmos das suas entranhas.
na caverna, com pessoas baixa estirpe para a sociedade. E eu quero ler esses dois salmos para você. Salmo 57. Salmo 57 diz assim: o perfeito refúgio está em Deus. Ao mestre de canto, eu vou ler a epígrafe, o mestre de canto, de acordo com a melodia, não destruas. Um hino de Davi, quando fugia de Saul e abrigou-se numa caverna. É nesses momentos de caverna, escura, fétida, sem iluminação, com um monte de gente enrolada, deprimida, angustiada, é neste momento que você cresce. É neste momento que você é burilado e preparado para ser um grande, e eu estou usando o termo grande, homem de Deus. Um grande servo de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim. Pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus ele me enviará o seu livramento e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. Pausa, selar. Quem que persegue impiedosamente Davi? Saul e seu exército. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Estender uma rede para os meus passos. Isso abateu minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos nele caíram. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo da caverna. No primeiro momento com medo, encurralado, assustado, com os endividados e oprimidos, deprimidos. Mas aqui já há um degrau. Meu coração está disposto. Ó Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperta minha alma. Harpa e saltério, despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor. Entre as nações te cantarei louvores. Lá na frente isso aconteceu. Pois teu amor se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Então esse salmo aqui, 57, ele fala daqueles que os perseguem, daqueles que querem exterminá-lo, mas ele fala aqui no versículo 7, meu coração está disposto, ó Deus, a cumprir a tua vontade. Significando, quando eu sair dessa caverna, com esses 400 aqui, eu vou gerar um reino com eles. Eles não vão ser a vida inteira, ou para o resto da vida, essas pessoas pobres, inúteis e derrotadas, endividadas e insatisfeitas. Eles vão ser alguém na vida, porque eles estão com aquele que foi levantado por Deus. Anda com quem Deus levanta. Anda com quem Deus fala. Anda com quem Deus mostra. Anda com quem Deus é exaltado através da vida das pessoas. Não anda só no meio dos grandes, porque aqui eram os improváveis. Aqui eram os improváveis. E também tem o Salmo 142, que diz assim, poema de Davi, quando estava na caverna. Poema. Na caverna,
num lugar escondido, num lugar que Deus te refugia, um período de tempo, ou de momento, ou de sentimento. Claro que hoje é sentimento, é espiritual, não é físico, às vezes até é físico. Que você vai fazer grandes poemas, que você vai escrever livros, que você vai ter revelações detalhadas do que Deus quer fazer através de você para a obra dele, vai gerar louvores, vai gerar cânticos. É nesse momento de caverna. Em alta voz clama ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmurece em mim, meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então, os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Veja, meus amados, 2 salmos na caverna, escura, fétida, com um bando de gente enrolada, deprimida, oprimida, confusa, endividados, insatisfeitos, inconformados com a vida. Mas para Davi ser um rei, para um povo, ele tinha que saber como lidar com as pessoas. Ele tinha que saber como liderar com as pessoas. E o estágio, o trainee, o coaching dele foi uma caverna. Foi na caverna que Deus capacitou ele. Foi na caverna que Deus colocou pessoas improváveis para ele entender que é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Foi na caverna que Davi aprendeu a ser rei. Foi na caverna que Davi aprendeu a entender o próximo. Foi na caverna que Davi entendeu como é que se lida com as pessoas. Foi na caverna. É na caverna. E será na caverna que Deus te coloca. Para você entender o que Ele quer. Para você parar. Você, no nosso secularismo hoje, na nossa rapidez de tudo, até na igreja, o cultinho de 1 hora, rápido para casa, agora a live, rápido, vamos viver a vida. Espero que em algum momento Deus te pare e jogue você lá na caverna. Hoje é caverna, amanhã vai ser outra coisa. Jogue você lá para você entender. Para você entender Deus. Qual é o maior problema hoje da igreja, do cristianismo? Entender Deus. Hoje nós entendemos um Deus, um Jesus e uma fé romântica. Que texto lindo! Uau! Pastor, que mensagem! Que culto! Teve cura, teve libertação, teve salvação, teve batismo com o Espírito Santo, teve ministração e manifestação dos dons espirituais, teve operação de maravilhas, teve cânticos espirituais, teve pessoas com o rosto no pó, chorando, clamando. Não? I'm sorry. Religião. Contemplamos Jesus histórico, romântico, tudo na Bíblia é lindo.
Uau, que lindo! Mas você está experimentando isso? Não? Mas, de tempos em tempos, Deus nos coloca em determinados lugares. Por isso que eu fiz essa simbologia, esse título, Lugares Secretos com Deus, ponto. Você já esteve lá? Para terminar, queridos, você já esteve na caverna? Eu já, por isso que eu estou aqui falando. Você já foi jogado, lançado lá dentro para entender Deus? Entender quem é Deus? Entender quem você é? Entender o que as pessoas são? E sair dali entendendo o que Deus quer de você? Em 1 Crônicas 11:15, três dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi, na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refidim. Qual é a referência histórica disso? Não vou ter tempo de te explicar. Dali, daqueles 400, saíram capitães, generais, soldados, líderes de comunidades da caverna. É ali, nesse lugar, caverna de Adulão, lugar de refúgio, lugar de descontentamento. É dali que você sai para a vida humana e espiritual, burilado, transformado, aperfeiçoado pela destra do Altíssimo, na pessoa de Jesus Cristo. Quero que você medite nesse primeiro lugar secreto com Deus, a caverna de Adulão, um lugar de refúgio. Você já esteve lá? Se esteve, o que aprendeu? Se não esteve, vai ter que ir lá para poder aprender a ser espiritual. Não é ser crente religioso, não. Isso todos nós já somos. Mas para ser crente espiritual. Para entender Deus, entender você, entender ao próximo. Esse é um dos lugares, é um dos 5 lugares que vamos trabalhar essa semana, onde Deus nos coloca. Poxa, apóstolo, mas eu pensei que você ia fazer uma minissérie em 5 capítulos, bombando, coaching, só alegria, só bênção, só porta aberta, só glória, só riqueza, só capacitação. Desculpa ter te decepcionado. Mas se você não passar pela caverna de Adulão, se você não passar por momentos de refúgio em Deus, de insatisfação e de inconformações em Deus, com Deus, não vai ser tudo só alegria não, tá, querido? Não vai ser tudo só coach, não. Você não vai ser capacitado para nada. Os homens podem te ensinar o que tu quiser, qualquer tipo de coach. Eu também ensino, também tem curso disso. Mas se não for capacitação dada pelo Espírito de Deus, artificialidade. E vida espiritual não é artificial. Ok, querido? Desculpa em te decepcionar se você achou que eu ia fazer algo. Uau, é só alegria. Depois vai ser só alegria. Depois vai ser só capacitação. Depois vai ser só bênçãos materiais e espirituais, como consequência. Bênçãos espirituais como consequência material. Depois. Se não passar pela caverna, não. Mas não dá para queimar a etapa? Não. Não dá para comprar aí uma internet de fibra que vai de 80 para 400 mega, giga? Também não. Tem que ser passo a passo, step by step, momento a momento, caverna, deserto, casa do oleiro, para depois ser só alegria. Quero que Deus te abençoe nessa primeira reflexão. Caverna de Adulão, um lugar de refúgio, para você entrar, aprender, para você se conhecer, para você conhecer Deus e conhecer o próximo, e sair para ser líder, sair para ser importante, sair para ser bom e útil à sociedade, cristã e não cristã. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, e até amanhã.
Amém, querido? Bye, bye. Beijo no teu coração.